Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 112. Salmo 112. O tema dessa noite é fome e sede de justiça. A palavra do Senhor diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor abra os olhos e os ouvidos do nosso coração para que possamos ouvir, compreender, entender e assimilar a Tua palavra nessa noite, a fim de que ela produza em nós frutos que nos levem a uma vida mais santa, a uma vida mais próxima do Senhor, conforme sabemos ser a Tua vontade para as nossas vidas. Oramos assim por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amados, o Salmo 112 fala da felicidade do homem que teme ao Senhor. E a Bíblia diz o porquê que ele é feliz. Se você acompanhou a leitura comigo, você viu no versículo 2 que ele é feliz porque a sua descendência será abençoada. O homem que teme ao Senhor, ele consegue não somente ele ser abençoado, mas a sua descendência, a sua posteridade, também será abençoado pela graça de Deus. O versículo 3 nos diz que haverá prosperidade na sua casa. E eu faço uma diferença entre prosperidade e riqueza. Riqueza é ter as coisas. Prosperidade é poder usufruí-las. Tem muita gente que tem, mas não consegue aproveitar. E tem muita gente que não tem e aproveita até o que não tem. Eu brinco assim, porque um dia eu estava passando férias na Praia Grande, na casa de um irmão, e ele estava falando muito de prosperidade, de riqueza. Eu falei, próspero sou eu. Ele olhou para mim assustado e disse, por quê? Eu falei, eu nunca tive uma casa na praia. Mas aqui, eu entrei e você disse que a casa era minha. Eu vou ficar uma semana aqui e vou embora. Você comprou, você paga IPTU, você vai pagar a conta de luz, e ainda você vai pagar a pessoa para limpar depois que eu for embora. Isso é prosperidade. E saindo daqui eu vou para um sítio. Eu tinha casa de praia e tinha casa de campo. Isso é prosperidade. O versículo 3 continua dizendo: a sua justiça é firme, porque não depende de circunstâncias. Este homem, ele é feliz porque a sua firmeza não depende do tempo nem da temperatura. Ele é constante na sua firmeza e nos seus valores. O verso 4 diz que ele
luz mesmo em meio às trevas. Sabe aquela lâmpada de emergência que quando tudo apaga ela acende? Assim é o justo, mesmo no tempo de trevas, ele tem a luz do Senhor com ele. O verso 5 diz que este homem ele é feliz porque ele é compassivo e misericordioso. É interessante porque a compaixão e a misericórdia nos faz sofrer. Porque quem é compassivo e misericordioso sofre com o sofrimento do outro. Mas aquele homem que se compadece e que sofre pelo sofrimento alheio, ele é alguém feliz, porque sabe ser empático. O versículo 6 a 8 diz que o seu coração é firme e não teme os rumores. Podem estar falando, podem estar praguejando, podem estar ameaçando, pode vir os profetas do Apocalipse dizendo que tudo vai acabar, ele ainda assim permanece firme e não teme os rumores, porque a sua confiança não está nos profetas, mas a sua confiança está no Senhor. E o verso 9 diz que ele reparte com os necessitados, e isso é justiça. Como é que pode ser isso? Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Que justiça há nisso, irmãos? Aonde está a justiça nesse lugar? Se eu pego o que eu tenho, e eu trabalhei para isso, ou eu herdei isso da minha família, e agora eu distribuo isso aos pobres, como que isso pode ser justiça? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Porque, em outras palavras, o homem que teme ao Senhor é uma pessoa feliz, porque ele tem sede e fome de justiça. Alguém que teme ao Senhor não se regozija e não dorme em paz, enquanto ele sabe que tem pessoas ao seu lado que não estão dormindo e que não estão em paz. Jesus já havia dito isso quando ele falou: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça do reino de Deus prevalecerá. E todos aqueles que têm sede e fome dessa justiça, um dia se sentirão fartos. E é sobre esse tema, então, queridos, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Esse tema é um tema muito amplo e difícil, simplesmente porque a gente não consegue definir o que é justiça. O que é justiça? Eu perguntei para o meu filho, e ele disse assim: eu posso dar pelo menos 10 definições de justiça. Eu falei: não vai ajudar. São várias as definições de justiça, muitas. E aí nós precisamos saber, queridos, porque de qual justiça nós vamos falar nessa noite? Qual é a justiça que nos interessa nessa noite? Há uma justiça que a Bíblia diz que eu tenho que ter sede e fome dela. Tudo bem? A Bíblia diz que eu tenho que ter sede e fome dessa justiça, e que eu devo procurá-la em primeiro lugar, porque ela é a justiça do reino de Deus. Pode seguir, Gabi. Esta é a justiça que eu tenho que ter fome, e que eu tenho que ter sede, e que eu tenho que procurar em primeiro lugar. Mas há uma outra justiça que a Bíblia diz que eu tenho que tomar cuidado. A Bíblia diz assim: acautelai-vos, cuidado com a justiça dos escribas e dos fariseus, mantenham-se distância deste tipo de justiça. Então, quando a gente fala numa conferência missionária que há fome no mundo, e que há fome de justiça, de que justiça será que o mundo tem fome? Será que o mundo tem fome da justiça do reino de Deus, a qual nós devemos procurar em primeiro lugar? Ou será que o mundo tem fome da justiça dos escribas e fariseus, o qual Jesus disse que eu deveria me afastar? É interessante, porque a palavra de Deus nos diz lá em João 8, que uma mulher foi apanhada em adultério, e as pessoas queriam apedrejá-las. E por que elas queriam apedrejá-las? Porque elas queriam fazer justiça. Tanto que disseram: Senhor, na lei de Moisés está escrito
que uma mulher, quando é apanhada em adultério, ela deve ser apedrejada. E nós queremos apedrejá-la. E o Senhor, o que o Senhor diz a respeito disso? Claramente nesse texto nós vamos ver que a fome e sede de justiça está a serviço do instinto assassino de alguém. Algumas pessoas estavam com sede de assassinar. Parecia até esse rapaz preso em Goiânia, né? Que quando foi para a cadeia perguntou para o guarda se lá ele poderia matar alguém, porque ele já estava sentindo falta. Ele disse isso para o guarda: lá eu vou poder matar alguém? Já estou muito tempo sem matar, estou sentindo falta. Então aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, elas tinham um instinto assassino, elas estavam procurando a justiça para poder satisfazer o seu instinto assassino. Mas a palavra do Senhor também nos mostra uma outra passagem bíblica, quando Jesus estava andando e da multidão uma voz disse: Mestre, manda que o meu irmão divida a herança comigo. Provavelmente o pai havia morrido, o irmão mais velho tem a responsabilidade ou de gerir os negócios da família e sustentar os irmãos mais novos, ou dividir a herança entre os irmãos. Parece que a opção deste irmão mais velho foi continuar gerindo os negócios da família e sustentando os irmãos mais novos. E esse irmão mais novo, ele queria que a herança fosse dividida. E ele vai lá e diz: Jesus, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus olhou para aquele homem e disse assim: guardai-vos de toda a avareza. Porque me parece que em alguns momentos a justiça também pode estar ao lado de quem é avarento. Ela pode servir a outros tipos de pecado. Aí então, meus amados, será que a justiça pode estar a serviço da injustiça? Ouça essa frase comigo: sumum jus, sum injuria. A justiça perfeita é a perfeita injustiça. Por quê? Porque a lei é uma e serve para todos, mas nem todos são iguais. Como se pode fazer justiça? Uma vez eu fui andar de kart, e aí eles fizeram justiça, porque quem tinha mais de 110 quilos corria em outra categoria. Porque não é justo eu correr com um cara que pesa 50 quilos. O meu kart já sai com 60 quilos mais pesado, eu vou perder. Então na minha categoria eu cheguei em terceiro. Percebe que a perfeita justiça é a mais imperfeita injustiça? Então a Bíblia diz em Isaías, capítulo 32, verso 17, que o fruto da justiça será a paz. Que quando nós conseguimos estabelecer algo justo, o resultado da justiça é paz. Por que nós estamos vivendo num país cheio de violência? Porque não há justiça. Porque se houvesse justiça em todos os âmbitos, o fruto da justiça no nosso país seria a paz. E todo mundo que tenta lutar pela paz sem passar pela justiça está lutando à toa. Porque aonde não houver justiça não pode haver paz. Então a Bíblia diz que o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Mas de qual justiça ou a paz é fruto? Que tipo de justiça pode promover no nosso meio paz? Eu quero pensar justiça como algo que corresponde a um padrão. Por exemplo, o que é uma roupa justa? Apertada? Uma roupa justa, ela não sobra e nem falta pano. Ela está justa. Se tiver apertada, não está mais justa, está apertada, está faltando pano. Você percebe que está faltando pano quando a costura começa a aparecer a linha, né?
Só que aí você pega aquela roupa justa, tira daquela pessoa e põe numa outra pessoa. Vai ficar justa? Tem que ser o corpo exatamente igual, porque se não for exatamente igual, vai sobrar pano ou vai faltar pano. Então, queridos, eu queria falar com vocês que a justiça, ela é como este corpo que segue um padrão específico. Há algo justo para mim, para minha condição, para a minha vida, e há algo justo para a sua vida, e há algo justo para a sua condição, e tentar estabelecer uma justiça única e para todo mundo é difícil, talvez impossível. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor nos atende em cada uma das nossas necessidades. Porque se o Senhor viesse hoje aqui e dissesse: eu vou curar todo mundo e vou abençoar todo mundo, alguém iria levantar a mão e dizer: mas Senhor, eu não estou doente, eu estou endividado. E se o Senhor curar o doente, mas não resolver a minha situação de dívida, o Senhor vai ser injusto, porque só alguns serão abençoados e outros não. Aí haverá aquele que vai dizer: mas Senhor, eu não estou nem doente nem endividado, o meu problema é que eu estou encalhado, eu preciso de alguém. Você percebe que nós vamos vendo que cada pessoa tem. Receba, Nilson. Endividado, né, Nilson? Endividado. Sei. Entenderam errado você, Nilson. A justiça da qual nós devemos ter sede e fome, e que nós devemos buscar em primeiro lugar, é a justiça que tem como modelo o reino de Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas, queridos, qual é a justiça do reino de Deus? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso. Entre os hebreus, há dois conceitos diferentes de justiça. E nós vamos ver esses dois conceitos hoje. Quando Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, o Senhor já falou a Abraão, demonstrando a ele esses conceitos de justiça. Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a retidão. E a palavra é tzedaká. E a justiça, mispá. Aqui nós temos dois conceitos de justiça do ponto de vista de Deus: tzedaká e mispá. O profeta Isaías também confirma esta palavra dada a Abraão, quando ele diz, no capítulo 1, verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, mispá, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva, tzedaká. Miqueias é um outro profeta que vai trazendo também esses conceitos do Senhor. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, mispá, e ames a benevolência, tzedaká, e andes humildemente com teu Deus. O que seria mispá? Mispá é a justiça retributiva, a justiça meritória para o bem ou para o mal, está ligada à retribuição. Você fez, você recebe a paga por aquilo que você fez. Não é justo isso? Você trabalha o mês todo, no final do mês você recebe o salário combinado. Não está justo isso? Isso é justiça. Quem não trabalha, não recebe. É justo? Isso é justo ou não? É justo, não trabalhou, não recebe.
Então ela está ligada à ideia de retribuição. Também está ligada à ideia de vingança. Olho por olho, dente por dente. Tem muita gente que entende esse mandamento errado. Mas a Bíblia está dizendo que se alguém furar o teu olho, o máximo que você pode fazer é ir lá e furar o olho dele. Que é justo. Se ele furou o teu olho, você fura o olho dele. Você não vai matar ele porque ele furou o teu olho. Você não vai exceder a vingança. Você vai até onde o mal te foi feito. Olho por olho, dente por dente. E o Senhor diz para a gente tomar cuidado com a vingança, porque Ele diz que a vingança pertence a Ele. E aí então, a lei foi dada como um referencial para o homem saber agir diante da vida, para que ele possa receber o bem e a bênção de Deus sobre si, porque a Bíblia diz isso. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Se você não fizer o bem, todo pecado será castigado. Até aqui está tudo certo, irmãos? Conceito de justiça tranquilo. E é esse conceito de justiça que nós usamos para pregar o Evangelho. Por quê? Porque a igreja, quando prega o Evangelho, fala dos mandamentos, fala da necessidade da obediência, fala do julgamento de Deus, fala da retribuição das obras. Quase que o Evangelho que a gente prega ensina que se eu levantar a minha mão, fazer a oração e me batizar, Deus é obrigado a me salvar, porque eu mereço. Ué, a gente não tem aquela forma de evangelismo explosivo que a gente coloca hipoteticamente, se você chegar na porta do céu, Jesus vai estar lá e vai dizer assim: ei, por que eu devo deixar você entrar aqui? Ah, porque um dia eu te aceitei como meu Senhor e Salvador. Quer dizer, eu fiz por merecer, uma vez que eu te aceitei, então agora você tem que me aceitar também. A gente está pregando o Evangelho a partir do mispá. Quando as pessoas chegam na igreja, a gente coloca um monte de mandamento, a gente prega, venha como está. Mas quando elas vêm, a gente coloca um monte de mandamento mispá para elas cumprirem. Porque se elas não cumprirem, talvez elas não continuem sendo bem-vindas. Mas aí existe uma outra justiça, que é a justiça retributiva ou distributiva, que é a tzedakah. Tzedakah, nós encontramos o conceito dela em todo o livro de Pentateuco, de Levítico, mais precisamente. E aí, de um modo conciso, ela vai estar em Deuteronômio 15, no versículo 7 até o 15. E aí, então, nós vamos ver que o tzedakah está ligado ao sustento em época de fome. Tzedakah é um ato de justiça aonde quem tem distribui para quem não tem, a fim de que todos possam ter acesso às coisas essenciais da vida. Tzedakah é uma situação de ajuda financeira, de socorro financeiro, para que haja seguridade social no meio de Israel. Eu não estou falando aqui do Bolsa Família, eu não estou falando de outras coisas, embora tudo isso esteja ligado. Eu estou dizendo para você que lá em Israel, Deus, quando tirou o povo do Egito, Ele preparou um sistema onde havia seguridade. Porque se alguém falisse em Israel, ele ficaria 50 anos falido. Ou melhor, 49. Mas no 50º ano, a propriedade voltava para a família, para que os filhos não fossem miseráveis e pudessem recomeçar a vida. Deus é um Deus justo. Ele não deixou que acumulassem. Você poderia comprar a propriedade de alguém e usá-la por 50 anos para explorar aquela propriedade, mas depois de 50 anos você devolveria para aquelas pessoas, para que os filhos daqueles que perderam a propriedade não virassem mendigos, pudessem continuar trabalhando na terra de novo. Seria mais ou menos assim. Você fez um empréstimo no banco, não conseguiu pagar, o banco tomou sua propriedade. Você foi para a rua da amargura, mas depois de 49 anos, o banco chama os seus descendentes e devolve aquela propriedade, e os seus descendentes vão poder começar de novo e tentar levar a vida adiante, para que não houvesse miseráveis na terra. Deus é justo ou não é justo? Bastante justo.
Por isso então, a palavra tzedaká significa em hebraico algo que nós devemos fazer. Não é um ato de bondade, mas é um dever e uma obrigação, tal qual pagar uma dívida. Em hebraico, e até hoje para o judeu, eu já trabalhei com judeu, a Vânia já trabalhou com judeu. Às vezes o judeu mais pobre vai uma vez por ano lá para receber uma contribuição gorda que o judeu mais rico dá para manter o seu irmão judeu vivo, para que não haja judeu na rua pedindo esmola. Até hoje eles praticam esse tipo de justiça. Entre eles não há mendigo, entre eles não há miseráveis, porque aqueles que têm compartilham com os que não têm. Eu trabalhei nas Casas Bahia e trabalhava na tesouraria das Casas Bahia. Então constantemente eu via um judeuzinho lá, ortodoxo, com aqueles chapéuzinhos, com aquelas trancinhas, cachinhos, indo lá e pegando um cheque gordo para viver o ano todo com uma oferta que ele estava recebendo, só que eu não sabia que era tzedaká. Agora eu pude lembrar o que isso significa. E aí então, queridos, aquele que vai lá receber, ele vai receber não como uma esmola, não como um ato de bondade, mas uma obrigatoriedade de quem tem para com aquele que não tem. É diferente do que nós fazemos hoje. Por isso até que no domingo passado, quando eu, em nome da igreja, entreguei a chave das casas do Edson, eu disse que nós não estávamos fazendo favor nenhum, que nós devíamos isso a ele. Nós que temos uma casa que traz segurança, nós que temos uma casa que não corre o risco do teto cair dentro de nós que temos uma casa que não é vulnerável a insetos, a ratos e demais coisas, nós devemos isso a quem não tem, principalmente aqueles que são da fé, como a palavra de Deus nos ensina. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre tzedaká, olha o que diz esse judeu. Aprendemos de nosso patriarca Abraão o dom da generosidade. Assim como sua tenda possuía 4 aberturas que davam para as 4 direções do deserto, a fim de visualizar qualquer estrangeiro que passasse próximo ao seu caminho para convidá-lo a usufruir de sua hospitalidade. Olha que coisa que o judeu está dizendo. A tenda de Abraão tinha 4 janelas, norte, sul, leste e oeste. E da sua tenda ele ficava olhando para ver se algum estrangeiro passasse. E se algum estrangeiro passasse ali, ele iria convidar para que ele entrasse e usufruísse da hospitalidade. E num desses dias, Abraão estava olhando para um dos lados da janela e ele viu 3 homens andando. E ele chamou aqueles 3 homens para entrar e comer com ele. Quem eram aqueles 3 homens? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A teofania da Trindade. Uma aparição da Trindade, ceando com um homem que é hospitaleiro, mas antes disso, um homem que é justo, um homem que pratica a justiça. Da mesma forma, devemos ser reconhecidos como seus legítimos descendentes. Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Estender a mão para quem se encontra em nosso caminho e sempre procurar ajudar o nosso semelhante. Devemos sempre nos colocar em seu lugar, pois da mesma forma que nos dirigimos humildemente ao Criador em busca de bênçãos de saúde, alegrias materiais e espirituais, somos carentes. Ocupamos a mesma posição daquele que se encontra diante de nós e pede para que estendamos a nossa mão. Olha o que esse homem está dizendo. Nós devemos sempre nos colocar no lugar daqueles que passam necessidade. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, quem está necessitado somos nós. E se eu não exerci misericórdia diante do necessitado que está diante de mim, como que eu posso pedir misericórdia para Deus por mim? Se eu não matei a fome daquele que me pediu comida,
como eu posso pedir para o Senhor sustentar a minha fome e a minha sede espiritual? Se eu não confortei aquele que sofre, como eu posso pedir para o Senhor que Ele me conforte? Veja a visão que esse homem está dizendo. Que você que não socorre aquele que te pede, você se coloca na mesma posição dele quando você vai diante do Senhor pedir algo ao Senhor. Nossos bens são como um penhor que um dia deveremos devolver e restituir ao seu legítimo dono. Quem é o dono de tudo? Você tem certeza disso? Até hoje não fizeram um caixão com gaveta, porque você não leva nada. A terra pertence ao Senhor e tudo que nela se contém. Os seus bens são um penhor, algo que o Senhor te deu, mas um dia você vai ter que devolver isso ao seu legítimo dono. E até lá, precisamos ser justos com os bens que recebemos de Deus, para usá-lo de maneira que Ele espera que façamos. Isso é mordomia. Isso é mordomia. Gandhi disse algo muito interessante. Entre as coisas que ele disse interessante, ele disse que há na terra o suficiente para abastecer a necessidade de todas as pessoas, mas não há o suficiente para satisfazer a ambição de algumas pessoas. Algumas pessoas traduzem erradamente o tzedakah como caridade, como um ato de benevolência, como uma bondade que você faz ao outro. Ele é um ato de generosidade, mas por um mandamento de Deus. Deus nos manda ser generoso, e é também um direito de quem precisa e necessita. E quando este órfão e esta viúva, que passam dificuldade, chegarem diante de Deus para dizer: Senhor, Tu não cuidastes de mim, Tu não me alimentastes, Tu não me desse casa, Tu não me desses remédio quando eu precisei, quem será chamado diante do Senhor para prestar conta? Você e eu. Porque nós retemos o direito que era do outro. Quando as pessoas praticam tzedakah, podem vir a se preocupar com o fato de que aqueles que se usufruem do tzedakah estão tirando vantagem, recebendo sem precisar. É interessante porque se você ler o livro de Levítico, sabe como que era dado o dízimo em alguns momentos em Israel? O camarada pegava lá o dízimo das hortaliças que ele colheu, ele colocava na porta de casa e ia embora. O pobre passava e pegava. E naquela época, só pegava quem realmente era pobre, só quem precisava. Então as pessoas colocavam na porta de casa os seus dízimos. E as pessoas passavam e pegavam o que precisava, e o que não precisava deixavam para o próximo que vinha. E era assim que era feito os atos de justiça. Mas hoje a gente tem uma preocupação se aquele que de fato pede, necessita. Um dia chegou um rapaz para mim e disse assim: moço, me dá R$1 para mim para tomar uma pinga. Eu falei: não, você vai encher a cara de pão. Não vou te dar dinheiro para você tomar pinga, porque você vai encher a cara de pão, você vai passar mal. A gente se preocupa com aquilo que as pessoas vão fazer depois que nós doamos a ele algo. O que ele vai fazer com aquilo que eu doei já não é mais responsabilidade minha. Já não é mais responsabilidade minha. Essa não deveria ser uma preocupação. A preocupação maior seria um necessitado ficar sem receber. A minha preocupação não deveria ser se por acaso alguém para quem eu dei dinheiro para comprar pão tomou pinga. A minha preocupação deveria ser se com medo que ele tomasse pinga eu não dei dinheiro e ele ficou sem pão. Você está percebendo a diferença?
A minha preocupação é que aquele que necessita não seja socorrido, porque eu tenho medo de que alguém tire vantagem de mim, como se eu não tirasse vantagem de ninguém. Eu acredito que é dessa justiça conhecida como tzedakah que os pobres, famintos, desabrigados, desempregados, sem escola, sem saúde, sem paz, sem dignidade, têm fome. E é essa justiça que nós pregamos no Evangelho da Graça de Deus. Não é uma justiça que você precisa alcançar pelos méritos de fazer obediência, mas é a justiça que vem de Deus, é aquilo que você recebeu de graça e de graça você está dando. É aquela justiça que o Senhor já fez por você e que você não precisa fazer nada. Nós lidamos bem com o Mispah, mas com o tzedakah não. A gente não entende porque tzedakah é pura graça de Deus. E essa é uma preocupação lógica. Porque quando você retém a ajuda a quem necessita, você está tirando o que de fato pertence a ele. Você não está dizendo, eu não ajudei. Não é isso. Porque se você não ajudou, seria você pegar daquilo que é seu e não dar para o outro. O problema de você não fazer o tzedakah, a justiça distributiva, é que aquilo que era do outro e que está no teu bolso, você reteve. Então não é só a Deus que você rouba. Você também pode roubar os órfãos e as viúvas, os pobres e os necessitados, que estão à sua volta. E que você diz assim, Mispah, eles não trabalham, não comam. Eles não fazem por merecer. Eu levanto 5 horas da manhã para trabalhar. Chego em casa tarde, cansado, eu tenho que dividir com quem não tem. Glória a Deus que o Senhor nunca pensou assim. Ele disse, eu sendo rico, me faço pobre por causa de vocês. O judeu citado acima, que nós vemos tanto ele hoje, ele diz assim, aqueles que se beneficiam do tzedakah não devem se sentir humilhados. Edson não se sinta humilhado por ter recebido uma casa. E quem pratica o tzedakah não se sinta magnânimo. Você que contribuiu, não se sinta o bom. Não se sinta o supra-sumo da justiça. É simplesmente um ato de justiça distribuir o que por direito pertence a quem necessita. Você e eu não fizemos mais do que a nossa obrigação. Mas a palavra de Deus, ela nunca é rasa. E o profeta Oséias acrescenta o seguinte: desposar-te-ei comigo para sempre, sim, desposar-te-ei comigo em justiça, tzedakah, e em juízo, Mispah, em amorável benignidade, Gesed, e em misericórdia, Rachamim. Veja então que Oséias, além do conceito de Mispah, e além do conceito de tzedakah, ainda acrescenta atos de bondade e atos de misericórdia que devem acompanhar estes atos de justiça. Em outras palavras, Deus está dizendo: faça o tzedakah sem bico, faça o tzedakah sem cara feia, ajude quem tem necessidade sem reclamar, mas dando graças a Deus, porque é melhor dar do que receber. Além do tzedakah, então, aparece a ideia dos atos de bondade e dos atos de misericórdia. Mas você pensa que isso é só endereçado a um judeu? Que Oséias, que Miqueias, que Isaías está falando só para o judeu? Dá uma olhada aqui o que diz a palavra de Deus. Também se teu irmão, um judeu, empobrecer ao teu lado e lhe enfraquecerem as mãos, sustentá-lo-ás, como o estrangeiro e peregrino viverá contigo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se o teu irmão empobrecer, se as mãos dele se enfraquecer, você vai sustentá-lo, e ele vai viver na sua casa como um estrangeiro e como um peregrino. Mas aí a Bíblia também diz a respeito do peregrino. Veja o que diz lá. Pode seguir. Se um estrangeiro ou peregrino que estiver contigo se tornar rico,
se um estrangeiro ou peregrino se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a linhagem da família do estrangeiro. Veja que o judeu, ele abençoava o seu povo, o seu irmão, e ele abria espaço para que o estrangeiro e o peregrino trabalhassem no meio dele, a ponto de se tornar tão rico, que ele pudesse até comprar um outro judeu como escravo, porque a escravidão naquele momento era tolerada. Percebe, queridos, a dignidade com que algumas pessoas são recebidas? A palavra de Deus também vai nos dizer até em relação à cidade que nós moramos. Olha o que diz aí: trabalhem para o bem da cidade onde eu vos mandei como prisioneiros lá no exílio. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Vamos orar por São Bernardo, gente. Vamos orar por São Paulo. E vamos orar pelo Brasil. Não importa se você votou no Luiz Marinho, no Geraldo Alckmin ou na Dilma. Vamos orar para esses caras acertarem a mão, porque senão a gente está perdido. Agora, queridos, nós estamos nessa situação. Então, o tzedakah é um modo de agir e de criar bem-estar para outras pessoas, minorando a sua angústia e eliminando uma fração de sofrimento e de dor no mundo. Só que eu e você precisamos pensar: nós vivemos na Mispah, olho por olho, dente por dente, ou vivemos no tzedakah, conforme a necessidade de cada um? Um dia eu conversei com a minha mãe, eu achei que foi um papo tranquilo, né? Porque eu disse assim: mãe, acho que você me tratou com tanta diferença em relação ao meu irmão. Sempre tem um que reclama mais, né? Nesse caso, era eu que reclama mais. E ela disse uma coisa assim, ela falou assim: o meu grande erro foi tratar vocês dois iguais. Porque eu fazia para um, eu tinha que fazer para o outro igual. Eu falei: pois é, né? Como ele veio primeiro, tudo era igual do jeito dele. Não era, né? Então, se ela comprasse camisa P, servia, camisa G, servia para ele, para mim ficava grande. Porque ele era mais velho que eu. Então a gente quer tratar os filhos iguais. Injustiça. Se você tratar os seus filhos iguais, você vai fazer mispah. Tzedakah é dar o que cada um precisa, e eles precisam de coisas diferentes. Mas viver no mispah é muito mais fácil, porque é olho por olho, dente por dente. Foi até interessante quando meu irmão casou, ele morou em uma das casas que a minha mãe tinha. Ele morou 3 anos. 2 anos. 2 anos. Aí quando eu fui me casar, meu irmão já tinha comprado a casa dele. Aí minha mãe disse: você também vai poder morar 2 anos. Eu falei: mãe, ele já é formado, tem faculdade, ele já trabalha, já é executivo de uma empresa. Eu sou um seminarista aí, um torneiro mecânico. Em 2 anos eu não consigo sair daqui. Ela queria ser justa para que nenhum se sentisse ofendido, mas ela não estava conseguindo olhar para a necessidade. Hoje essa situação mudou. Hoje eu vejo ela fazendo coisas para o meu irmão caçula, que ela já não está mais olhando no espalho, ela está vendo a necessidade. E assim nós precisamos agir com os nossos irmãos. Assim nós precisamos agir com os nossos parentes, com os nossos amigos. Sair da segurança da lei. Eu vejo gente, eu respeito, tá? Mas às vezes eu vejo gente que preenche o cheque do dízimo assim, ó, R$ 279,98. Porque é lei. Porque se ele colocar lá 280, ele vai se sentir fora da lei. Se ele colocar 270, então, ele vai achar que Deus vai castigá-lo por causa disso. Tem que ser até os mínimos centavos. Lei é lei. Gente, como você vai definir a justiça, né? É a pergunta. E aí você vai ter que dar uma olhada nisso. Ah, agora funcionou, né? Eu apertei sem querer aqui, fui apertar a luz, agora funcionou. Não é justo isso, né?
Queridos, é importante que você defina a justiça, se é tzedakah, se é mispah, porque em Romanos capítulo 14, quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos 14, no versículo 17, Romanos capítulo 14, verso 17, olha o que a palavra de Deus diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. Que justiça? Mispah ou tzedakah? Que o Senhor nos ajude a buscarmos a justiça e o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos nos colocar de pé, meus amados, vamos orar.